Opa, boa tarde, rapaziada. Nesse A1 de Geografia a gente vai estar falando sobre a globalização geral, a gente vai falar sobre o desenvolvimento dela nos anos 80, vamos falar Os aspectos positivos e negativos. Boa tarde, meu nome é Henrique Bart e agora eu vou dar um contexto breve sobre a globalização. Então, a globalização é a interação do espaço mundial, seja economicamente, socialmente ou culturalmente. Ela também é caracterizada pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, proporcionado pelo avanço técnico na comunicação e transportes. A primeira fase da globalização corresponde ao período das grandes navegações e da primeira revolução industrial, que são períodos caracterizados pela invenção de novas tecnologias na comunicação e no transporte. Nós estamos atualmente na quarta fase da globalização, marcada pelo processo de industrialização em países de desenvolvimento. O desenvolvimento intenso de novas tecnologias também é uma característica marcante dessa fase. Bom, isso que o Luiz disse muito sobre essas fábricas emitindo gases à atmosfera e aquecimento global, qual a relação disso? Bom, quando uma fábrica ela emite um gás para a atmosfera, ela deixa cada vez mais o efeito estufa, a camada do efeito estufa cada vez mais grossa. E tem um processo para aquecer a Terra, né? O Sol, vem os raios solares, eles passam dessa camada do efeito estufa, passa, a Terra absorve o que ela precisa e depois os raios solares voltam para a atmosfera. Só que com essas emissões, né, de gases que a gente está adicionando às fábricas e tudo, com essa globalização, estamos adicionando cada vez mais gases e deixando cada vez mais grossa, densa essa camada do efeito estufa. Esses gases vêm, aquecem a Terra, na hora que vai sair não consegue, pois a camada está muito espessa e não está deixando os raios solares voltarem. Então o que acontece? Os raios solares vão, na hora que vão passar da camada de efeito estufa, voltam e sobreaquecem a Terra. Daí foi o que o Luiz já explicou. Derretimento das calotas polares, mudança nas correntes marítimas, aumento do nível do mar e etc. Bom, depois que o Bart já falou um pouco sobre o breve histórico, né, da globalização, eu vou falar aqui sobre os fatores, né, que proporcionaram essa rápida expansão da globalização, principalmente a partir dos anos 1980. Bom, eu acho que o ponto de start disso é a terceira revolução industrial, com as inovações científicas e tecnológicas. E com isso, né, com esses avanços de tecnologias, especialmente da internet e telecomunicação, vem a liberação do comércio e investimentos, a redução de barreiras comerciais como tarifas e cotas, mudanças políticas incluindo o fim da Guerra Fria e a queda do comunismo, mas principalmente o pensamento de cada pessoa empresário que sempre tenta fazer um maior processo. Por exemplo, os Estados Unidos têm um monte de comércio e ele é muito poderoso e rico, mas a maioria do que ele faz comércio, dos itens que ele comercializa, não vem dos Estados Unidos. São fabricados, por exemplo, na China, onde a mão de obra é muito mais barata. Mas todo esse processo que eles fazem para lucrar o máximo possível, eles não pensam na sustentabilidade. E esse é o pensamento mais errado que leva às principais consequências da globalização em relação ao meio ambiente e ao nosso mundo. Olá, bom dia, meu nome é Luiz e hoje eu vou estar aqui falando um pouco dos aspectos positivos e negativos da globalização. Então, para começar, eu vou falar um pouco dos aspectos positivos. Quando a gente pensa em globalização, a gente tem que levar em conta o crescimento econômico. A globalização, ela contribui para o crescimento econômico dos países bem desenvolvidos. Quando a gente pensa num país bem desenvolvido, a gente tem que pensar em sua tecnologia e nos desenvolvimentos tecnológicos que a globalização proporcionou para a gente. A globalização, ela estimula a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Algo muito bom da tecnologia é a comunicação, que facilitou muito. E quando a gente fala de comunicação, a gente pode pensar no intercâmbio de comunicação, né? Esse intercâmbio de comunicação, ele facilita o aprendizado, ele facilita países falar entre si. Isso é algo que a gente pode levar muito em conta na globalização, como o meu parceiro Yokota já falou. Voltando agora um pouco, vou falar dos aspectos negativos da globalização. Com a globalização em crescimento, as indústrias crescem, a gente quer exportar e importar mais, cada vez. Com as indústrias em crescimento, os gases
soltados pelas indústrias crescem cada vez mais. Mas é claro que além das indústrias, com esses gases emissores, os veículos também causam muito isso. Isso tem um impacto direto no aquecimento global. Além disso, o desmatamento, quando a gente vai expandir nosso território, por exemplo, o desmatamento de indústrias, o desmatamento da natureza, o desmatamento de florestas, também tem um impacto direto nisso. E as consequências de tudo isso é que as calotas polares se derretem com mais velocidade, o nível dos oceanos está crescendo cada vez mais e a temperatura global continua crescendo. Agora, falando de modo mais geral, a gente pode aqui levar em conta, né, o crescimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, intercâmbio de informações e acesso a bens e serviços internacionais, né, que é aquilo que o consumidor tem uma ampla visão de tudo aquilo que ele pode comprar e isso dá mais visão para ele. Agora, aspectos negativos. A gente tem a desigualdade econômica e regional, a gente tem desemprego estrutural, que é um sério problema, a gente tem o impacto ambiental, né? E também a priorização da exportação para a agricultura. Mas além disso, existem diversos outros fatores negativos. Agora estamos aqui para encerrar falando a conclusão individual de cada um. Vou começar. Eu acredito que a globalização nos países menos desenvolvidos é um fator ruim, pois além da globalização afetar diretamente a população, ela afeta também o meio ambiente. Eu acredito que isso é um grande problema. Agora, dando um pouco a minha opinião, eu acho que pode ser uma coisa boa ou ruim, porque pode alavancar muito a economia de um país em desenvolvimento, mas também pode degradar o meio ambiente, que também pode ser outra forma de lucro para esse país. Como a gente já discutiu até em sala de aula e venho discutindo durante a produção desse vídeo, a globalização, ela sempre deixou os países que já eram poderosos mais e mais poderosos, as pessoas mais e mais poderosas, e os países menos desenvolvidos acabaram ficando mais atrás do que esses países mais desenvolvidos.